Amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, para que a gente possa estar estudando aí a palavra do Senhor, conhecendo e prosseguindo conhecer o Pai através do estudo da sua palavra. E hoje nós vamos falar sobre relacionamentos. O tema da nossa lição é Dorcas, construindo relacionamentos, ou relações saudáveis. E nós vamos usar a vida dessa mulher, talvez poucos conheçam ou já tenham ouvido falar sobre ela, mas o relato sobre a sua vida, inclusive se você já quiser ir adiantando, é o nosso texto bíblico de hoje, se encontra em Atos capítulo 9, nós vamos ler do 36 ao 43. Dorcas, ela é a única mulher na Bíblia, que a Bíblia, na verdade, explicitamente chama de discípula. Não que não houver os outras, mas essa o autor fez questão de dizer que era uma discípula. E nós vamos usar aí a vida dela para nos inspirar na construção dos nossos relacionamentos. Antes da gente estar lendo o texto bíblico, nós vamos estar orando e depois nós vamos fazer uma pequena dinâmica para a gente refletir, começar a refletir essa questão dos relacionamentos. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento, estar aqui aprendendo a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, nós pedimos a Tua condução, a Tua direção, a Tua orientação, que não seja apenas, como eu sempre peço, um momento de aprendizagem, mas que seja verdadeiramente algo que nós venhamos a aprender e que o Senhor possa gerar transformação nas nossas vidas. Pai, que o Senhor possa desconstruir em nós tudo aquilo que nós aprendemos, que a gente trouxe para nossas vidas e que está em desacordo com a verdade da Tua palavra. Espírito Santo, nós te pedimos, ensina as Tuas verdades bíblicas e nos ensine a praticá-las, a vivê-las. Em nome de Jesus, amém. Bom, antes da gente estar começando, a nossa revista ela propõe uma dinâmica bem interessante. Ela nos pergunta e nos pede para nós imaginarmos, se você puder e tiver na sua casa, você pode até fazer, como nasce uma rosa e ela se desenvolve, e como nasce e se desenvolve um repolho. A gente sabe que a rosa, ela começa como um botão e com o tempo ela desabrocha e abre uma linda flor. Já o repolho, ele faz justamente o caminho contrário, Ele nasce aberto e aos poucos ele vai se fechando. E a pergunta que fica para a gente começar a refletir sobre relacionamento é: o que essas duas imagens, o que essas duas situações da rosa e do repolho tem a nos ensinar quando o assunto é relações interpessoais. Ok? Fica aí pensando, no decorrer da lição que nós vamos trabalhar, vai refletindo, O que tem a ver, o que essas duas criações da natureza nos ensinam? Fechado e com o tempo desabrocha, e o contrário, Começa aberto e com o tempo se fecha. Bom, vamos ler então a palavra do Senhor, que diz assim: Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por esse tempo ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar: Por favor, venha o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles e, assim que chegou, foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão e a ajudou a levantar-se. Em seguida, chamou os discípulos e as viúvas e a apresentou viva. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor.
Pedro ficou em Jope algum tempo, hospedado na casa de Simão, um homem que trabalhava com couro. Bom, nós lemos a passagem onde vai falar, né, que Dorcas era uma mulher de boas obras, uma mulher estimada por sua comunidade e que ficou doente e morreu, né? E a gente vai ver ali que Pedro estava por perto. Na verdade, Pedro estava numa cidade onde ele já havia sido instrumento para curar a vida de outra pessoa, e aquelas pessoas ficam sabendo e chamam Pedro para tentá-las ajudar. Bom, falando um pouquinho aí do contexto para a gente poder entender, como vocês viram, nós lemos aqui a história dela se passa no capítulo 9, e esse capítulo faz parte de uma coletânea de milagres que Pedro realizou, depois vocês podem ler. E o versículo 31, né, que diz que a igreja tinha paz em toda a Judéia e Samaria e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor. E encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Esse versículo nos mostra que a igreja estava vivendo um tempo de paz e crescimento. Porém, esse livro ele vai ser escrito, e a história de Dorcas é incluído nela, praticamente 40 anos depois. Essa história que nós acabamos de ler do que aconteceu com Dorcas aconteceu provavelmente entre 30 e 40 anos depois de Cristo, e o livro mesmo só foi escrito quando a igreja estava vivendo momentos de perseguição, momentos de sofrimento, que foi por volta do ano de 80 a 85 depois de Cristo. Então a gente vê aí uma diferença de tempo mais ou menos de 40 anos, né? Dorcas viveu num momento de paz e crescimento da igreja, mas o livro que inseriu a sua história foi escrito num momento de dor, de sofrimento, de perseguição da igreja. E o que tudo indica é que foi escrito justamente para trazer uma motivação às viúvas que viveram nesse momento de tribulação, para que elas encontrassem forças e renovassem as suas esperanças através da história dela. Como nós dissemos, ela é uma discípula, chamada de discípula, o texto a apresenta assim. É a única mulher que a Bíblia explicita como com essa característica, e a gente leu que ela era conhecida por suas boas obras. E aqui a gente precisa parar para poder analisar duas coisas importantes que para a gente parece muito comum, mas quando a gente olha o contexto da época, não é comum, e na verdade hoje também não deveria ser comum. Primeira dela é que ela era chamada discípula. E discípula, ser discípulo de Jesus, ser uma discípula de Jesus, não era simplesmente levantar a mão e dizer eu aceitei Jesus e é isso aí, tapinha nas costas. Não. Para você realmente ser chamado de discípulo, você tinha que ser uma pessoa enraizada na tradição e no estudo. Uma pessoa comprometida com a transmissão daquilo que ela ia aprendendo, do crescimento dela, das coisas que ela vivenciava. Então, para ser um seguidor de Jesus, eles tinham a tarefa de transmitir e testemunhar as palavras e feitos de Jesus. Então, assim, quando fala que Dorcas era uma discípula, como a gente disse, e aí ênfase nessa palavra, era uma pessoa enraizada. Era uma pessoa enraizada na tradição e no estudo. Não era simplesmente uma pessoa que disse que aceitei Jesus, legal. Não. E a gente meio que perdeu isso no meio do caminho, e não deveria ser assim. Segundo ponto importante é que vai falar que ela era notável, inclusive esse é o texto-chave da nossa lição, que é o versículo 36, parte B, que ela era uma pessoa notável, admirada, conhecida, famosa por suas boas obras. E aí o que a gente entende por boas obras hoje? A gente entende várias coisas. E naquele contexto também significava várias coisas, né? Não era uma coisa ou outra, abarcava várias, entre elas de visitar os doentes,
de consolar, de ir a enterros, de dar esmola, de tratar das pessoas doentes, de hospedar pessoas forasteiras. Tudo isso englobava, abarcava aí esse conceito de boas obras. E a Bíblia vai falar que ela era notável por causa dessas coisas. Bem, não está explícito, né, na Bíblia, mas dá a entender que Dorcas ela tinha um trabalho especial com as viúvas. E a gente vê isso na parte, no versículo 39, que vai falar que o cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Ou seja, ela criou, ela construiu um relacionamento saudável e muito especial com essas viúvas. E aí, de novo, a gente precisa relembrar do contexto da época. Naquela época não tinha INSS, né, irmãos? As irmãzinhas lá, os esposos morriam, elas não tinham pensão lá da Previdência Social, né? As viúvas, elas ficavam numa condição de vulnerabilidade, dependendo, é óbvio, né? Não eram todas. Existiam aquelas que a família cuidava, mas existiam aquelas que não tinham mais família. Elas ficavam numa posição de vulnerabilidade social muito grande. E seguindo a tradição judaica, porque Moisés vai falar lá na lei a respeito, né, das viúvas, da assistência para elas, a igreja primitiva ela também seguiu essa tradição e se preocupava muito com as viúvas, principalmente com essas viúvas que realmente necessitavam de um suporte, de uma ajuda, que precisava que tivessem pessoas ali as ajudando nesse momento difícil. Inclusive, Paulo, mais à frente, vai falar, né, dessa questão que as viúvas que tivessem família, as famílias precisavam cuidar dessas viúvas. Só as que não tinham é que a igreja precisava sustentar. Bom, a gente vê aqui nesse versículo 39, não só no 39, mas o fato de deles terem enviado, da própria comunidade ter enviado pessoas atrás de Pedro, vai mostrar para nós que ela era uma pessoa muito especial na comunidade, né? Tão especial que a morte dela foi sentida de uma maneira muito profunda. Só que não só isso, é mais do que isso, né? A gente vê que no meio da comunidade houve pessoas, né? Existiram pessoas que sequer se conformaram com a morte de Dorcas. E quando souberam, que Pedro estava numa cidade perto, uma cerca de 15 quilômetros de distância da cidade deles, eles enviaram 2 pessoas para lá suplicar Pedro para poder vir. Ou seja, eles tinham fé, tinham esperança que Pedro poderia ressuscitar Dorcas, de tão importante que aquela mulher foi para aquela comunidade, para aquelas pessoas. E é aqui que começa a entrar a nossa reflexão, né? Dorcas, ela vai nos inspirar a estabelecer essas relações saudáveis. Imagina, se Dorcas não tivesse um relacionamento especial, né, como nós vimos aqui, será que a comunidade ia se preocupar em mandar chamar Pedro para ressuscitar? Se ela fosse uma pessoa ruim, se ela não tivesse relacionamentos saudáveis, se ela fosse uma pessoa difícil, se ela fosse uma pessoa que não entendesse a questão da comunhão do corpo, da necessidade de nós estarmos unidos em unidade, em comunhão e de nos relacionar e entender o propósito para o qual ela foi criada, será que aquela comunidade realmente iria se importar de chamar Pedro? Porque a gente leu no versículo 37 que o corpo já estava lavado e preparado. Já tinha se feito tudo, né, para o sepultamento dela. Mas quando eles escutam que Pedro estava numa cidade vizinha, eles correm, né, na esperança de que Pedro fosse usado. Tanto que, quando Pedro chega, o que as viúvas fazem? Choram, mostra toda aquela beneficência que Dorcas tinha feito para a vida delas. E interessante a gente ver que Pedro ele tem um procedimento parecido com o de Jesus com a filha de Jairo, com Elias e Eliseu, né?
ele, ao ressuscitar Dorcas, se assemelha muito ao que havia já acontecido. E isso é interessante porque vai mostrar para a gente que o autor, ele legitima a prática de Pedro em cima do ministério de Jesus e os profetas, né? Pedro, ele vai pedir que todos saiam do quarto, assim como Jesus fez, assim como Eliseu fez, né? Ele vai orar e ele vai, segundo na tradição ali, né, seguindo a tradição, ele vai pedir que as pessoas se retiram para que não houvesse um espetáculo. Jesus fez a mesma coisa. E eles oram e a pessoa ressuscita, ele pega pela mão e apresenta a pessoa viva. E nós lemos lá no finalzinho, né, no versículo 42, que a notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Então o milagre, ele tornou-se conhecido em toda a cidade, levou muitas pessoas a crer e inclusive fez com que Pedro permanecesse por mais um tempo. Mas a gente vai olhar para a vida de Dorcas e a gente vê que, obviamente, Dorcas ressuscitou, foi vontade do Senhor, primeiramente a vontade do Senhor, mas também foi fruto das relações que ela estabeleceu, né? Ela estabeleceu uma relação curativa com aquelas viúvas. E aquelas viúvas acabaram sendo instrumento de cura quando ela precisou. Isso precisa nos inspirar e nos ensinar com relação aos nossos relacionamentos. E foi o amor por Dorcas, né? Foi o amor por aquela mulher com um testemunho notável, como a própria Bíblia vai colocar, com um testemunho maravilhoso, que fez com que as pessoas fossem buscar Pedro, que fez com que as pessoas entendessem que se Pedro ajudasse Dorcas, toda a comunidade seria ajudada. Ter aquela mulher presente era essencial. Mas tudo isso porque ela resolveu estabelecer relacionamentos saudáveis. Bom, a gente sempre pergunta o que nós temos a aprender. Mas antes da gente ver o que a gente pode aprender com a vida de Dorcas, eu acho que a gente poderia fazer algumas reflexões, né? A revista ela traz algumas perguntas para a gente fazer algumas reflexões, porque desenvolver relações saudáveis no mundo que nós vivemos não é fácil, né? E o primeiro ponto é identificar o tipo de relacionamento que nós queremos estabelecer ou estamos estabelecendo. E aí a revista ela traz algumas perguntas para a gente estar refletindo antes da gente ver o que a gente pode aprender, para a gente já estar refletindo dentro dos nossos relacionamentos hoje. E relacionamentos, amados, estou colocando num conceito geral. É o seu relacionamento familiar, é o seu relacionamento no seu trabalho, relacionamento no seu estudo, relacionamento com a tua igreja, né, relacionamento com os teus vizinhos, com as pessoas da sua rua, né? Nós vamos colocar aí um contexto bem amplo, casamento, com os filhos, com os seus parentes de perto, de longe. E a primeira pergunta que fica para a gente analisar os tipos de relacionamento que nós estamos estabelecendo ou que queremos estabelecer é: o quanto ferimos e somos feridos nas nossas relações. O quanto nós somos feridos, mas também o quanto nós ferimos nas nossas relações. Será que sempre reclamamos das mesmas coisas nos nossos relacionamentos? Será que a gente está sempre reclamando das mesmas coisas? Mas será que as reclamações das pessoas também têm a nosso respeito? Também continuam a mesma? Será que as pessoas continuam reclamando de nós das mesmas coisas? Essas perguntas dão um pontapé inicial no processo de avaliação dos nossos relacionamentos. É preciso a gente parar, pensar sobre isso, identificar os problemas e então a gente buscar aí a solução. Porque se a gente continua reclamando das mesmas coisas, mas as pessoas também continuam reclamando as mesmas coisas de nós,
é porque nós estamos estacionados. Nós não estamos buscando uma solução, nós não estamos aí desenvolvendo relações saudáveis. E a gente precisa não apenas olhar para o outro, mas olhar para nós mesmos. Essa semana, assistindo um vídeo a respeito do Sermão do Monte, o pastor ele falou algo muito interessante, que é aquela parte que fala da gente querer tirar o cisco do olho do irmão, sendo que tem uma trave na nossa. E eu nunca tinha parado para pensar sobre o que ele falou. Ele disse que, olha como Jesus compara os problemas, né? Em nós é uma trave. Uma trave é algo que você precisa marretar, é algo que você precisa bater para derrubar. Você não consegue assoprar uma trave e derrubar ela. Mas o cisco no olho do seu irmão, você vai com delicadeza. Você não vai com uma marreta tentar tirar o cisco do olho do seu irmão. Eu nunca tinha parado para pensar. E realmente assim, às vezes a gente foca no cisco que precisa ser tirado com delicadeza, que com sopro vai sair, mas a gente não consegue enxergar a trave que a gente precisa marretar e derrubar da nossa vida. E nos relacionamentos não é diferente, né? Não adianta a gente só olhar o que a gente está reclamando a respeito do outro, mas a gente também tem que prestar atenção naquilo que o outro está falando de nós. Bom, vamos às perguntas, né? Que a gente sempre faz, as perguntas não, a pergunta, né? O que a gente pode aprender com essa discípula de Jesus? E a primeira coisa que a nossa revista, como eu sempre digo, nós temos muitas coisas a aprender, mas numa lição a gente coloca sempre as principais, né? A primeira é que é preciso cuidar das nossas relações. Eu acho que é a principal, né? A maneira como Dorcas se relacionava com as pessoas foi determinante para que ela recebesse a ajuda necessária quando mais precisou. Não se trata de plantar o que colheu. Opa, tá ao contrário na revista, né? Não se trata de colher o que plantou apenas, mas de ver o quão maravilhoso é estabelecer relações saudáveis. Gente, precisa ir além da questão da lei da semeadura, né? Precisa ir além. Jesus é o nosso modelo. Nós, cristãos, somos pequeno Cristo. Então não se trata de que eu vou plantar para colher bem. Não, é muito além disso. Quando se trata de relacionamento, tem que ser algo maravilhoso. Entender que faz bem, entender que é saúde, que é vida. Relações saudáveis e cuidadosas têm o poder de restaurar a vida e a alegria das pessoas. Ilude-se quem pensa que pode viver sem ajuda. Engana-se quem pensa que não tem em si nada que possa ajudar alguém. Amado, todos nós precisamos de ajuda e todos nós podemos ajudar. Se Dorcas foi fundamental na vida da sua comunidade, e em especial na vida daquelas viúvas, a comunidade também foi determinante na vida de Dorcas quando ela precisou. Dorcas servia sempre e quando ela precisou, a comunidade a serviu também. Segundo, respeitar os próprios limites é fundamental. O texto bíblico não nos traz relatos sobre o que causou a enfermidade de Dorcas. No entanto, ao atualizarmos o texto para a nossa vida, somos convidados e convidadas a pensar que além do adoecimento físico, o adoecimento espiritual pode chegar à casa de quem se dedica integralmente à obra do Senhor. Isso é muito sério. Nesse momento, a relação que se estabelece com a comunidade, com a igreja, pode ajudar a superar tal dificuldade. Por meio de relações confiáveis, conseguimos pedir e nos permitir receber ajuda. É maravilhoso nos dedicarmos ao serviço do Senhor, mas isso deve manter nossa sanidade e a de quem conosco trabalha e convive. Não exija demais de vocês e dos outros, não exija além daquilo que Deus pede. Quem deve comandar seu trabalho missionário é o Espírito, não o seu perfeccionismo. Não dê demais, nem dê menos para a obra do Senhor. Para saber a medida certa, peça sabedoria e ande em intimidade com Deus. Isso é fundamental. Existem pessoas, como o texto colocou, perfeccionista. E o perfeccionista, ele tem altos padrões. E ele vai se doar demais
não às vezes nem pela necessidade do outro, mas a necessidade de se convencer do que ele fez foi certo e tinha que ser aquilo. E isso é perigoso. Como a revista colocou, nós não temos aqui o porquê do adoecimento de Dorcas, mas trazendo para o nosso dia a dia, né, para o nosso convívio, para a nossa vida, para os nossos hábitos, nós temos que nos policiar. A gente precisa ter intimidade com Deus, a gente precisa da direção do Espírito Santo, porque a própria Bíblia vai dizer que há um momento para tudo, né? E eu creio que há hora que não é para fazer e há hora que é para fazer. E a gente precisa ter esse discernimento, e só quem pode dar esse discernimento é o Espírito Santo de Deus. Terceiro ponto que a gente aprende, enxergar o próximo. Ah, amados, nós vivemos numa era imatura, de muitos direitos, de muito eu tenho direito, de muito eu. E enxergar o próximo é essencial ao estabelecer nossas relações. Porque a gente vive uma cultura onde primeiro sou eu. E não é isso que Jesus nos ensina, não é isso que a palavra nos ensina. Se Dorcas enxergou a necessidade daquelas viúvas, estas mulheres enxergaram a enfermidade de Dorcas. A igreja não pode se eximir dessa responsabilidade, perceber as pessoas que estão adoecidas em meio à comunidade, para então se colocar como instrumento de cura em suas vidas. E é claro, né, amados, nós não estamos falando só de cura de enfermidade física, mas também estamos falando de enfermidades espirituais, emocionais. Dorcas proporcionou às viúvas experiências que lhe permitiram superar o luto e acreditar na vida mais uma vez. Assim, sua morte gerou inconformismo. A comunidade, por sua vez, se organizou para buscar ajuda e não mediu esforços para isso. Vamos lembrar, né, amados? Não tinha carro, né? Não tinha moto, ficava 15 quilômetros de distância, mas os dois irmãozinhos foram lá. Se movimentou, saiu do lugar. Viver isso requer de nós mudança de comportamento, não conformismo e, sobretudo, coragem para deixar nossas prioridades pessoais e agir pelo bem comum. Esse é um grande desafio. E quarto e último ponto, anunciar o Senhor da vida. A ressurreição de Dorcas também foi possível porque o que aconteceu em Lidas, como eu disse, né, depois vocês leiam o texto, Pedro, ele já havia passado em outro lugar e feito milagre na vida de um homem chamado Enéas, e esse feito ele foi difundido e acabou chegando até a cidade de Dorcas, tá? Quando nos tornamos uma comunidade que anuncia o Cristo vivo, que ama e transforma a vida, abrimos espaço para que as pessoas se acheguem e sejam alcançadas pela graça de Deus. Nesse sentido, a igreja precisa se preocupar constantemente com o tom da mensagem e o tipo de testemunho que vem anunciando e vivenciando. A igreja somos nós, a juventude, as mulheres, as crianças, né? Todos que fazem parte do corpo de Cristo, os adolescentes, os homens e as mulheres, e todos nós temos força e criatividade, né, para que esse anúncio seja eficaz e chegue até os confins da terra. Nós vivemos num momento de pandemia. O que você tem anunciado? O que você tem colocado nas suas redes sociais? O que você tem falado com as pessoas que estão próximas de você? Nós, como igreja, nós temos aí o comissionamento de anunciar o Cristo vivo, o Cristo que dá vida. Nós, como a igreja do Senhor Jesus, nós precisamos nos preocupar com o tom da nossa mensagem, né? E o tipo de testemunho que nós estamos aí vivenciando. Nós somos um povo que tem uma esperança, que tem um Deus maravilhoso, um Deus de amor, um Deus de vida, não um Deus de morte. Um Deus que enviou seu Filho para que nos desse vida e vida em abundância. Não só nós, mas todos aqueles que viessem a crer. Que nós, como igreja, nós possamos estar aí fazendo um anúncio eficaz, de maneira que chegue até os confins da terra, como foi com esse povo. Para a gente concluir aqui, quando pensamos as relações que estabelecemos e vivenciamos dentro e fora da igreja,
Precisamos nos perguntar o quanto estamos colaborando para que essas relações se tornem tóxicas ou curativas. A maneira como nos relacionamos com Deus e com as pessoas colabora com o bem-estar ou não dos grupos onde nos inserimos. É preciso, amado, nós avaliarmos a nossa caminhada, né? Nosso egoísmo ou a nossa disposição em servir as pessoas. E isso é necessário, é essencial. Nós somos um corpo, né? A gente várias vezes repete isso. A mão não pode dizer para o pé, eu não preciso de você. E mesmo estando distante fisicamente, nós precisamos continuar conectados espiritualmente. Está precisando de alguma coisa? Não deixe de procurar. Nós lemos aqui, né? Está necessitando de alguma ajuda? Não deixe de procurar. Não se feche como repolho. Desabroche como a rosa. E a gente vai encerrar justamente com essa reflexão. Tanto a questão da rosa quanto do repolho, a nossa revista, né, ela vai mostrar para nós que faz parte da complexidade da vida viver momentos de disponibilidade e abertura, como as rosas, e há momentos em que nós nos fechamos como um repolho. No entanto, o nosso desafio ao seguir Jesus é nos colocar como agente de bênção nas relações humanas. E neste momento, também ser alvo da graça e bênção. Nós precisamos tanto doar, quando, né, temos a disposição de doar, não sendo egoísta, mas também precisamos ter a humildade de reconhecer que também nós precisamos de ajudas. Da mesma maneira que nós precisamos ser bênção, nós precisamos nos colocar no lugar do alvo do amor da graça de Deus. Por mais complexas e difíceis que sejam as relações na igreja, temos que nos inspirar em Dorcas e nas viúvas. Elas não desistiram umas das outras. Na certeza de que Jesus não desiste de nós, sigamos construindo boas e sólidas relações. Não é porque estamos distantes fisicamente que vamos deixar as nossas relações morrerem, que vamos deixar que as nossas relações venham a adoecer. Meu pedido é para que o Espírito Santo ele possa nos ajudar, começando naquelas perguntas que nós fizemos, né? Quem nós ferimos? Quem tem nos ferido? De quem nós temos reclamado? Mas quem tem reclamado de nós? Continuam as mesmas reclamações? Nós estamos buscando solução? Nós estamos inertes? Nós não estamos nem aí para nada? Como tem sido o nosso posicionamento? Espero que a vida de Dorcas ou Tabita, em aramaico, possa ter inspirado você não apenas refletir sobre as relações que você tem tido, como eu disse, nos vários espaços que nós convivemos aí, mas que ela também possa te inspirar a uma mudança, assim como tem inspirado a minha vida, como me inspirou a pensar, a repensar os meus relacionamentos, mas não apenas isso, mas a permitir que o Espírito Santo ele possa me transformar, que ele também possa te transformar. Deus te abençoe, até a próxima semana, um ótimo domingo, uma semana abençoada, debaixo da graça, do amor, da compaixão e da misericórdia do nosso Senhor. Grande abraço.